Aula número 7, recursos hídricos. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre as principais bacias hidrográficas do nosso Brasil. E aí, quando a gente fala sobre as principais bacias hidrográficas, a gente precisa saber que no mundo em que a escassez de água será um problema cada vez mais grave, o Brasil é um país privilegiado por concentrar cerca de 12% das águas do planeta todo. E apesar disso, o Brasil vem acumulando aí vários problemas pelo mau aproveitamento e pela execução de grandes usinas hidrelétricas, pela ocupação dos mananciais, das nascentes dos rios, e pela poluição. Vamos lá, olha só. 4 bacias hidrográficas principais cobrem mais de 80% da superfície do nosso território brasileiro. E é o que a gente vai estudar, essas 4 principais bacias hidrográficas, que são elas: a bacia do Amazonas, a bacia do Tocantins, a bacia Platina, que são constituídas pelo Paraná, Paraguai e Uruguai, e a bacia do São Francisco. Vamos olhar cada uma delas aí. Vamos começar aí pela bacia amazônica, ou bacia do Rio Amazonas. Olha aí, ó. Essa bacia é a mais extensa, é a de maior densidade de água do mundo, Possui o maior potencial de geração de energia hidrelétrica do Brasil, e esse potencial acontece por causa dos seus afluentes, do Rio Amazonas, que corre por trechos mais acidentados. E aí essas quedas d'água acabam aí facilitando a geração de energia através das usinas hidrelétricas. Bacia do Rio São Francisco, ou Bacia do São Francisco. Essa bacia ela tem presença marcante na história do território brasileiro, porque foi através de São Francisco que aconteceu a ocupação das terras mais distantes do litoral. O Velho Chico, como ele é conhecido, o rio São Francisco, ele corre por paisagens muito diferentes. Na sua nascente e foz, o rio recebe muita água das chuvas, mas a maior parte do seu curso ele flui por áreas secas do sertão nordestino e também pela região mineira. Daí a sua importância para a população sertaneja que vive perto da sua margem. Bacia do Tocantins, Araguaia. Essa bacia aí está situada na Amazônia Oriental, ou seja, tu olha aí para o mapa do Brasil, a área verde é a Amazônia, A Amazônia Oriental é que fica à direita ali, ao oriente, à direita da Amazônia ali. Então ela fica ali nessa parte da Amazônia Oriental, Nela a gente tem o destaque da paisagem natural da Ilha do Bananal, que fica no estado do Tocantins, e é a maior ilha fluvial do mundo, ou seja, é a ilha de rio, envolta por rios do mundo. E isso acontece no curso do rio Araguaia. Na bacia Tocantins-Araguaia, foi construída uma usina, a usina de Tucuruí, que fica no rio Tocantins, no estado do Pará. Tucuruí forma uma gigantesca represa, com mais de 2.800 quilômetros quadrados, onde que a gente pode dizer que nós temos a maior hidrelétrica totalmente brasileira. E apesar da viabilidade econômica de Tucuruí, os problemas ambientais e sociais que foram e são causados pela sua obra são imensos e, infelizmente, podemos dizer até que elas são irreversíveis. Bacia Platina. Ela está entre as maiores do mundo, cerca de 3 milhões de metros quadrados de superfície, quase a metade do nosso território brasileiro. Está situada na região mais habitada e de maior desenvolvimento econômico, a gente pode observar aí pelo mapa, e produz a maior parte da energia consumida no Brasil.
as nascentes, né, dos principais rios pertencem ao Brasil, né? E aqui 3 bacias compõem a Bacia Platina, como eu falei lá no início, que é a Bacia do Paraguai, a Bacia do Uruguai e a Bacia do Paraná, né? E o nome dessas bacias, elas correspondem aos 3 principais rios, né, que a formam. Falando de bacias, né, hidrográficas, a gente não pode deixar de falar sobre o aquífero. Você sabe o que é um aquífero? Vamos lá, olha só, aquífero é toda a formação geológica, né, onde que a água ela pode ser armazenada e tenha uma permeabilidade suficiente para permitir que essa água que está armazenada ali, ela se movimente, né? O que isso quer dizer? Que para ser um aquífero, uma rocha, né, um sedimento, ele tem que ter porosidade suficiente para poder absorver e armazenar água e que esses poros, né, esses espaços vazios, eles tenham dimensões suficientes para permitir que a água possa passar de um lado para o outro. A água não pode ficar confinada, a água tem que estar o tempo todo em movimento. Isso são aquíferos. Bom, aquíferos são águas subterrâneas, né? Então, além dessa explicação que eu fiz, eu queria compartilhar com vocês aí um videozinho para poder tentar facilitar mais ainda o entendimento, a visualização de vocês do que vem ser um aquífero. Vamos assistir a esse vídeo aí sobre águas subterrâneas, né? Ou seja, aquíferos. Você sabe o que é um aquífero? É uma reserva de água embaixo do solo, abastecida pela chuva e funciona como uma espécie de caixa d'água que alimenta os rios. No período de chuvas, a água escoa pela terra e se deposita nesses reservatórios. Depois, eles liberam a água que vai abastecer os rios, principalmente na época da seca. Os aquíferos contribuem para que boa parte dos rios brasileiros sejam perenes, ou seja, não sequem no período da estiagem. Eles são classificados de acordo com o tipo de porosidade e a pressão a qual estão submetidos. Os aquíferos livres alimentam diretamente os rios e são mais sensíveis à poluição, enquanto os confinados estão mais protegidos. Mas nesse último caso, a circulação da água é muito lenta e as reservas podem levar milhares de anos para serem repostas. Por isso é tão importante a gestão consciente do uso e ocupação do solo nos espaços urbanos e rurais. Muitas construções, pavimentações de terrenos e práticas agrícolas inadequadas reduzem a absorção da água que abastece os aquíferos. Outra preocupação é com a poluição. Como as águas dos aquíferos escoam mais lentamente que as dos rios, elas são também bem mais difíceis de serem despoluídas. Em muitas regiões do Brasil, é dos aquíferos que é retirada a água para abastecimento. Por isso, é fundamental gerenciar o volume de água que pode ser utilizada. Somente o órgão gestor de recursos hídricos do seu estado pode dar autorização para construir poços e a outorga para fazer uso da água. Alguns dos maiores aquíferos do mundo estão no Brasil, como o Guarani e o Amazonas. Beleza, vamos lá, vamos continuar. Já que a gente já sabe o que são aquíferos, vamos falar dos principais aquíferos que existem aqui no nosso Brasil. Primeiro vamos falar do nosso aquífero Guarani. Onde que ele fica localizado? Olha aí, ó. O aquífero Guarani está localizado na região centro-leste da América do Sul. Observa no mapa, certo? Ele abrange aí o estado do Goiás. Vamos observar no mapa ali, ó, o estado do Goiás, o estado do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do Paraguai, Uruguai e Argentina, né? Isso aí são as águas subterrâneas, né? Que ao todo possui uma área aproximada aí de mais de 1 milhão de metros quadrados. Mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Aproximadamente, né? Olha a posição do aquífero Guarani, ali na região centro-leste ali
da América do Sul, né? Observando como continente. E nós temos também o aquífero de Alter do Chão, né? Que está localizado na região que compreende ali, ó, aquela mancha ali, Amazonas, Pará e uma parte do Amapá. Esse aquífero, né, compõe o chamado SAGA, o Sistema Aquífero Grande Amazônia, né, que segundo estudos recentes aí, chegaram à conclusão que ele pode possuir um volume mais que 3 vezes maior que o aquífero anterior que a gente viu, que é o aquífero Guarani. Olha, observa aí no mapa aí, ó. Volume de água, né? Volume de água do sistema aquífero Guarani, 39 mil quilômetros cúbicos, aproximadamente, estamos falando de volume, né? Enquanto que o sistema aquífero Grande Amazônia, né, o SAGA, ele deve possuir aí aproximadamente 162 mil quilômetros cúbicos, né, de água. Então, quase que 3 vezes mais do que o volume de água do que o sistema aquífero Guarani. Deixa eu voltar aqui. Ó. O importante é você ter em mente a localização desses dois sistemas de águas subterrâneas que nós temos aqui no Brasil, tá? O sistema aquífero Guarani fica ali na parte centro-leste-sul, né, do nosso continente aqui da América do Sul, enquanto que o sistema aquífero Grande Amazônia fica na Amazônia, né, fica na parte norte ali do nosso país. Vamos continuar falando de água, só que dessa vez, vou passar para o lado de cá, vamos falar sobre as hidrovias. O que vem ser hidrovia, né? As hidrovias, elas são trechos navegáveis, né, de rios, de lagos, até de mares, certo? Onde que se realiza ali o transporte de pessoas e cargas, certo? São importantíssimos, principalmente para o escoamento de matérias-primas, né? E existem essencialmente 3 tipos de hidrovias, como eu acabei de falar, né? Pode ser a hidrovia lacustre, né, que é através de lagos, as fluviais, que é através de rios, e nós temos as hidrovias marítimas, né, pelos mares. Aqui no Brasil, né, nós apresentamos aqui a nossa hidrografia, ela acaba apresentando aqui uma densa rede de drenagem, né? A maior concentração de trechos viáveis para o transporte hidroviário se encontra na região norte do país, né? Isso aí fica um pouco óbvio, né, se você for olhar aqui pelo mapa aqui, porque é no norte do país onde existe a maior ocorrência, né, de rios caudalosos, né, caudalosos e de planície. Mas ainda assim, esse modal, ou seja, esse modo de transporte, é menos utilizado em comparação às rodovias, às ferrovias, né? E o seu emprego está associado ao transporte intermodal, ou seja, entre os outros modos de transporte. E quando existe essa integração de 2 ou mais modos de transportes, nós chamamos de transporte intermodal, beleza? E seu emprego, ele se dá sobretudo para o transporte de minerais e grãos. Vamos lá, vamos falar das nossas hidrovias aqui. Ó. Vamos começar pela hidrovia do Amazonas, né? Ela está localizada na região norte, né, do nosso país. Atende aí uma área formada de aproximadamente aí 29, 30 municípios, né, em 3 estados diferentes. Aí a gente pode falar que ele pega aí o Amapá, o Amazonas e o Pará. Compreende o rio da bacia do Amazonas, principal curso, né, de água que ela atravessa. E essa hidrovia, ela responde a mais de 60% da carga transportada nessa região, né, como combustíveis, grãos e óleos minerais. Hidrovia do Madeira, localizada também no norte do Brasil, atende 11 municípios do Amazonas e em Rondônia, né, é importante para o escoamento de produtos derivados do agronegócio também, como soja, milho e açúcar.
Hidrovia do Tocantins-Araguaia atende até 300 municípios do estado da região norte e centro-oeste do Brasil, além do Distrito Federal. Durante as cheias, os trechos navegáveis chegam até 2.000 quilômetros e realiza transporte de quê? De grãos, combustíveis, óleos minerais. Hidrovia do São Francisco, localizada na região nordeste e parte do sudeste, ali em Minas Gerais, atende a 91 municípios, é importante para o transporte de carga, sobretudo os derivados de agronegócio, como os grãos, além de fazer a conexão com outros modais, né, facilitando assim o escoamento dessas mercadorias para o exterior. Hidrovia do Tietê-Paraná, localizada na região sudeste e sul do Brasil, fica ali entre os rios Paraná e Tietê e faz uso de um sistema de eclusa. Você sabe o que é eclusa? Você sabe o que é uma eclusa? São estruturas que atuam como se fossem elevadores de embarcações. Elas permitem que as embarcações subam ou desçam rios em locais onde há desníveis. Por exemplo, barragens, quedas de água ou corredeiras. As eclusas contam com câmaras de concreto e possuem enormes portões e comportas para que as embarcações vençam esses desníveis, podendo chegar à altura de um prédio de 12 ou mais andares. Para subir o desnível, depois que a embarcação entra, a porta e a comporta da parte baixa são fechadas e a comporta da parte alta é aberta. A partir daí, a câmara de eclosagem começa a encher e a embarcação chega ao nível d'água superior. No nível novo, a porta da parte alta é aberta e a embarcação segue o seu curso normalmente. No sentido inverso de navegação, da parte alta para a parte baixa, a operação das portas e comportas da eclusa são invertidas, permitindo a embarcação descer o desnível. Bom, e aqui ficou o resumão aqui, galera, das nossas hidrovias principais, né? Que é a hidrovia do Amazonas, a hidrovia do Madeira, do Tocantins-Araguaia, do São Francisco e do Tietê-Paraná, tá? Foca nas características, né, da localização de cada uma dessas e quais são os tipos de material, né, de produto que eles transportam. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui e aí não esqueçam de ver, rever e fazer as anotações dos principais tópicos aí para a nossa prova. Beleza? Um abraço aí para vocês aí e bons estudos!